Para quem não me conhece, o professor Thaís já comentou, sou o professor Paulo, trabalho na Unicesumar, estou na instituição desde 2017, e eu estou trabalhando com a disciplina de controle estatístico do processo desde 2019, tá? Desde a primeira vez que a disciplina rodou, lá quando só tinha o curso de engenharia de produção, sempre fui eu responsável pela disciplina. Então já tenho aqui um tempinho atuando com ela. O livro que vocês vão utilizar como base para a disciplina também fui eu que fiz, tá? Eu que sou o autor, as aulas conceituais, então vocês vão cansar de me ver, de me ouvir aí e de me ler também com o livro, né? Durante as próximas semanas, tá, galera? Então, falando um pouquinho de mim, quem que sou eu, quem que é esse cara aqui que vai falar horrores aqui para vocês, né? Que vai ficar um tempão aqui conversando. Pois bem, pessoal, eu sou graduado e mestre em engenharia de alimentos, tá? Também trabalho com outras disciplinas, costumo ministrar disciplina de física, disciplina da parte de logística, da parte de custo da qualidade, mas eu vou dizer que a disciplina que eu mais gosto, aquela pela qual eu tenho mais apreço mesmo, é o controle estatístico do processo, tá? Aquela com a qual eu mais trabalho. Hoje em dia, eu dedico a maior parte do meu tempo não necessariamente a ministrar disciplinas, mas eu trabalho muito com análise de dados, tá? Mexo ali com Power BI, com SQL, esse tipo de coisa, tá? Então, toda análise de dados eu tenho aqui uma prática bem legal já nesse tema. Mas o controle estatístico tem bastante a ver aqui, tanto com a análise de dados que eu faço, quanto também com a qualidade, a qual eu já tive a oportunidade de ter experiências práticas, tá? Trabalhei ali com qualidade da indústria por um tempo, antes de ir para a carreira acadêmica, tá? Então, galera, vamos começar aqui, vamos bater aqui num assunto que eu diria que é a base para o nosso conteúdo de hoje, que é o processo DMAIC, tá, pessoal? Tem gente que vai falar que é o processo DMAIC, tem gente que chama de ciclo DMAIC. Então, honestamente, você vai encontrar essa nomenclatura DMAIC de várias formas, tá? Mas o significado é sempre o mesmo, tá? Podem ficar tranquilos. Se você achar essa sigla, você vai conseguir trabalhar com ela da forma que você achar mais interessante, da forma que for possível, tá? Independente de chamar de ciclo ou de processo. E, pessoal, falando aqui especificamente das aulas, né, quais serão, como está a divisão da nossa disciplina, eu vou ser bem fiel à ordem do livro, tá? Então, o livro tem 9 unidades, nós temos 9 aulas, junto A com B, uma unidade por aula, né? Então, a aula de hoje, a gente vai focar bastante no DMAIC, vamos focar aqui em algumas ferramentas da qualidade. Nas aulas 2 e 3, a gente vai falar bastante de ferramenta de qualidade, tá? Então, se você já trabalha na indústria, se você já fez qualquer curso relacionado à parte de qualidade, ou qualquer disciplina, parte de qualidade também, então, muito do que eu vou falar nas próximas aulas, você já tem um conhecimento, tá? Então, a gente pode discutir aqui, dá para fazer uma conversa bem legal. A nossa quarta aula é focada no estudo da estatística, tá? Porque o nome da disciplina é controle estatístico do processo, e eu não estaria fazendo meu trabalho se eu não batesse um pouquinho, pelo menos na parte de probabilidade e estatística. Daí, nas aulas 5, 6 e 7, a gente vai focar nas diversas formas de uma ferramenta da qualidade específica, que é o gráfico de controle, que cá entre nós eu acho que é a ferramenta que mais caracteriza aqui a disciplina de controle estatístico do processo. Não à toa, as outras ferramentas a gente fala aqui em 3 aulas. Só essa ferramenta, o gráfico de controle, a gente tem 3 aulas só para ela, tá? Daí, a aula 5 e a 6, elas são até tranquilas. A aula 7, eu vou dizer, a 7ª aula eu vou dizer que é a aula mais complicada daqui dessa disciplina, tá? A aula 7, eu falo por experiência própria também, é um conteúdo que é bem complicado mesmo. A 8ª aula, a gente vai tratar de índices de capacidade, que é uma aula bem tranquila. E a 9ª aula, a gente vai falar sobre as normativas que regem o controle estatístico aqui no Brasil, tá? Nós temos ali NBRs que são específicas para tratar do controle estatístico, tá? Então, sem mais delongas, agora vamos aqui começar em definitivo a nossa primeira aula, processo DMAIC. Pessoal, o que a gente fala no CEP? O que a gente trata nessa disciplina?
a gente vai focar bastante na estatística com foco na qualidade. Pessoal, só um segundo, estou brigando aqui com a minha caneta. Espera aí um pouquinho. Já entendi o que aconteceu. Oh, meu Deus. Agora sim. Pessoal, então, a nossa disciplina, a gente vai focar bastante na questão da estatística vinculada à qualidade, tá? Agora, o que é qualidade? Qual que é a definição de qualidade, pessoal? Olha, honestamente, essa é uma pergunta que eu odeio e que eu muitas vezes não vejo que existe uma resposta correta, tá? Porque o entendimento do que é qualidade vai variar de acordo com o indivíduo. Pode ser que para uma pessoa, quando for comprar um sapato, por exemplo, um sapato de qualidade seja um sapato cuja sola dure bastante tempo. Outro pode ser um sapato que a parte de cima, a parte superior ali do sapato, seja mais resistente. Ou então, assim, falando do meu ponto de vista agora, o professor de vocês adora colecionar camisas de time, tá? Tem um monte aqui. E para mim, o que é qualidade? O que eu sempre olho? Se o escudo da camisa está bordado, né? Eu não gosto de camisa com o escudo só estampado, e eu também não gosto quando a camisa tem um número nas costas, tá? Então, esse é o tipo de coisa que a gente considera como qualidade. Cada um tem a sua visão do que é de fato a qualidade, tá? E por cada um ter uma definição, acaba sendo uma questão muito subjetiva, tá? Então, como que a gente vai tratar a qualidade de uma forma... como a gente vai analisar a qualidade se ela é uma coisa tão subjetiva? Então, pessoal, o CEP, eu vou falar, controle estatístico do processo é CEP, tá, pessoal? Vamos falar pela sigla aqui, tá? O CEP é aquilo que vai dar números à qualidade. Então, quando a gente tem números, quando a gente tem valores, a gente consegue determinar um padrão para os dados. Tendo um padrão, a gente consegue determinar o que é bom e o que é ruim de uma maneira lógica, de uma maneira incontestável para todos, ok? Então, como que a gente vai focar hoje? Como que a gente vai começar a trabalhar para tentar padronizar a questão da qualidade? Pois bem, a gente vai começar hoje falando das etapas do nosso ciclo DMAIC. O que é o ciclo DMAIC, galera? O ciclo vai ser a sequência de etapas que vai organizar a resolução de problemas, tá? Então, é uma sequência de atividades que você vai organizar e que vão ser o caminho, a chave para que você consiga resolver o problema que está sendo discutido, que está sendo analisado. E DMAIC, pessoal, que eu já falei aqui umas 80 vezes essa sigla nessa aula, o que significa DMAIC? O que é o significado dessa sigla? Pois bem, são 5 partes. DMAIC vem do inglês, tá, pessoal? Mas, por coincidência, a maior parte das letras bate certinho com o português. O D de define, que é definir, ou seja, você vai definir qual que é o seu problema, o que está sendo analisado. Depois, measure, que é a medição, medir, em que você vai entender ali, você vai realizar a coleta dos dados, você vai ter ali os dados que serão analisados na terceira etapa, né, de analyze, analisar. Você vai medir e depois analisar os dados que vão te dizer se o seu processo está bom, ruim, se ele deve ser melhorado, se ele está legal, se o que pode ser feito, tá? Depois vem a letra I. Essa aqui é um pouco de forçação de barra no português, tá? Porque DMAIC, a letra I, é improve, que no inglês é melhorar, tá? Só que daí no português a gente foi e chamou de implementar, tá? Porque a gente está implementando as melhorias. Cadê a minha setinha? Tá aqui. A gente está implementando as melhorias, tá? Então, improve, você está melhorando aquilo que você tem, você está implementando aquilo que você acredita que seja o melhor com base na sua análise. E por último, C de control, controlar. Por que controlar, pessoal? Porque não adianta você só implementar a melhoria ali e depois sair para a rua feliz achando que resolveu o problema, tá? O
que você tem que fazer é acompanhar depois para controlar os dados, para ver se de fato melhorou, se ficou elas por elas, se piorou, porque pode acontecer de piorar, já vi muita gente tentar melhorar ali um processo e acabar se dando mal, né, e piorar a situação. Então, você não pode simplesmente dizer ali, deu certo. Só que daí você vai e descobre que não piorou a situação, tá? Então, isso infelizmente, é mais comum do que a gente pensa, tá? A gente tenta melhorar e o tiro sai pela culatra. E, pessoal, não confundam o DMAIC com o PDCA, tá? Muitos de vocês já devem ter ouvido falar do ciclo PDCA, Plan, Do, Check and Act. Só que, pessoal, apesar deles serem semelhantes, e eu entendo a semelhança, né? Porque, vamos lá, são 2 ciclos, os 2 têm diversas etapas, e os 2 são focados em resolver problema. Ok, dá para dizer que eles são até irmãos, tá? Mas as etapas são um tanto diferentes, tá? Olha só, isso aqui tem no livro, tá? Esse quadro aqui. No ciclo PDCA, a primeira etapa é o planejar. Só que o P de planejar, ali da primeira etapa, já está envolvendo as 3 primeiras etapas e mais um pouquinho da 4ª etapa aqui do DMAIC. Então, por isso que eu prefiro o DMAIC, tá, pessoal? Eu acho que a divisão dele aqui é um pouquinho mais fácil de enxergar. O D do DMAIC, a gente vai definir o que vai ser resolvido. Isso é uma coisa que a gente faz no planejamento. Depois, a gente vai medir, a gente vai coletar os dados, tá, pessoal? Mas, Paulo, os dados eles já estão armazenados num computador ali. A gente tem um banco de dados no qual todos os dados estão armazenados, não tem que sair medir nada. Ótimo, melhor ainda, já ganhou um tempo. Depois você vai analisar esses dados que foram coletados, ok? E, com base nessa análise, você vai elaborar aquilo que será feito como resolução. Tudo isso, pessoal, está dentro do plan ali do PDCA, tá? Tá tudo na letra P. Mas eu acho que essas etapas aqui são, honestamente, as mais importantes, tá? São aquelas na qual você não pode errar de forma alguma. Se você tiver um erro aqui, a tendência é que lá para frente dê muito problema, tá, pessoal? Então, eu acho que as primeiras etapas são aquelas que têm que ser feitas com mais calma. Você vai elaborar aquilo que será feito como resolução e ainda dentro do I aqui, de implementar, você vai executar aquilo que foi elaborado. Ou seja, você vai implantar a solução que você elaborou com base na sua análise. Depois, o C aqui do controlar bate com o C do PDCA, o check, né, o checar, em que você verifica seus novos resultados e, por último, você conclui a tarefa em definitivo. Então, pode ver, eles seguem ali um caminho similar, só que a divisão desses caminhos eu acho que é um pouco mais mastigada, por assim dizer, no DMAIC do que no PDCA, tá? E, pessoal, caso você já tenha feito em algum momento um curso de Six Sigma ou de Lean Manufacturing, então, muito provavelmente você ouviu falar do DMAIC nesses cursos, tá? Ele tem uma relação extremamente forte com essas 2 áreas, essas 2 filosofias, né? O Six Sigma e o Lean Manufacturing, tá? Então, o DMAIC não vai se limitar a esses 2, mas ele tem uma relação, sim. Paulo, o que é Six Sigma, tá? O que é Six Sigma? Pois bem, Six Sigma é uma filosofia que utiliza a qualidade junto à estatística. A finalidade do Six Sigma é reduzir o desvio padrão entre os dados, ou seja, fazer com que os dados tenham uma variação menor, ao ponto de que uma variação de 6 desvios padrão permaneça dentro do aceitável. O que é desvio padrão? Desvio padrão, eu vou explicar isso de uma maneira um pouco mais detalhada na nossa 4ª aula, mas falando de uma maneira breve aqui, é o quanto os seus dados variam entre eles, ok? Quanto menor for a sua variação, melhor é o seu processo, tende a ser o seu processo, ok? Dentro do Six Sigma, a intenção é que você tenha quase 100% dos seus itens dentro do aceitável. Por que quase 100%? Porque é impossível você ter 100%
dentro daquilo que é desejado, tá? Sempre vai ter aquela coisinha que vai dar errado. E por que quase 100%? 99% é bom o suficiente? Vai depender muito, tá? Por exemplo, se 99%, vamos supor aqui, deixa eu pensar, se 99% das vendas de uma loja forem registradas de maneira adequada no sistema, então a tendência é que isso esteja muito bem, tá? Porque agora, vamos supor que a gente esteja falando de uma produção em massa, de latas de cerveja, por exemplo. Você vai estar produzindo ali 1 milhão de latas. Desse 1 milhão, 1% é o quê? 10 mil. 10 mil latas com erro, pessoal. Isso seria muita coisa, tá? Então tem que ter todo um cuidado aí para a gente pensar. 99% não necessariamente é muita coisa, tá? Vai ser uma questão muito relativa. O Seis Sigma tem aqui a intenção de fazer com que 99,99998% dos itens fique dentro do aceitável, tá? Então, olha só o quanto é importante essa diferença aí. 99% parece lindo na teoria, mas na prática, às vezes, 99% não é bom o suficiente, tá? Que nem eu comentei, vai ser impossível você ter 100% dos resultados dentro do aceitável. Nem mesmo o pessoal que criou o Seis Sigma lá na Motorola, nos anos 80, conseguiu atingir essa escala, tá? De fato, acho que eu nunca vi na prática uma empresa atingir o Seis Sigma. Eu vi chegarem perto. Eu já vi atingir em 5 Sigma, mas 6 Sigma, rapaz, é muito difícil. E em conjunto ao 6 Sigma, que depende das ferramentas que a gente vai discutir daqui a pouquinho, a gente tem a filosofia Lean Manufacturing. Essa aqui foi criada pela Toyota, tá? Que foca na redução de desperdícios. Você quer fazer mais com menos. Menos o quê? Menos tempo, menos ações, menos matéria-prima e assim por diante. Quais são os desperdícios que a gente tem ali dentro do Lean Manufacturing, dentro da filosofia do Lean Manufacturing? Nós temos os chamados 7 desperdícios. O primeiro desperdício, pessoal, é o tempo, tá? O tempo está aqui. O que é desperdício de tempo? Ações inúteis que tomam tempo. Então, pode muito bem acontecer de você estar numa linha de produção ali e ter uma etapa que acaba... você tem que levar uma peça de um setor para outro. E esse setor fica ali do outro lado da empresa. Para que vai ficar do outro lado da empresa se os dois dependem diretamente um do outro? Então, não seria mais interessante ter as duas coisas próximas umas às outras? Essa é a questão do tempo, pessoal, desperdício de tempo. A gente poderia estar fazendo em 10 segundos algo que é feito em 1 minuto, às vezes, porque você tem que fazer todo um trajeto para levar essa peça do ponto A para o ponto B. Desperdício de movimento. O que é o desperdício de movimento, pessoal? Sabe quando a gente vê uma produção de carros ali, a gente vê aquelas construtoras, a ver aqueles braços mecânicos se mexendo e carregando umas peças de um lado para o outro? Todas aquelas máquinas, elas fazem o mínimo de movimento possível, tá? Elas são programadas para isso. Porque se você vai fazer ali um movimento a mais, você vai erguer demais a peça e daí você vai levá-la para a direita. Você tem que erguer tanto ela assim, você não pode erguer só metade da altura e levá-la para o lado, por exemplo? Pois bem, pessoal, às vezes você tem que limitar o seu movimento, porque cada movimento, cada etapa de movimento aumenta a chance de dar erro e cada etapa de movimento toma um pouquinho mais de tempo, tá? Se você pensar nisso só uma vez ali, 1 segundo, não é tanto problema. Mas essa máquina vai produzir ali dezenas, milhares de itens em cada dia. Então, esse 1 segundo que é desperdiçado vai se tornando, vai se acumulando ali, gera uma bola de neve, tá? Então, tem que ter todo um cuidado aí com os movimentos. A etapa de processamento, esse aqui que eu sempre dou uma brincada, porque vai lá, a empresa produz ali um carrão ali bonito e vai e coloca embrulha um laço cor de rosa ao redor do carro, né? E deixa ele super bonito ali.
galera, essa etapa aí do laço não gera valor nenhum, tá? É só um enfeite mesmo, não está trazendo nada, não está agregando em nada. Então, muitas vezes esse desperdício de processamento você acaba fazendo mais, sendo que não está agregando em nada, você só está perdendo tempo com isso, tá? Então, é desperdício de processamento, você está fazendo algo que não está gerando valor algum. Os defeitos também são um desperdício, porque eles geram retrabalho. Você tem um defeito ali, o defeito vai voltar para você depois, você vai ter que refazer aquilo que deu errado. Então, se for fazer certo, tenta fazer já de primeira, tá? Eu sei que às vezes vão acontecer alguns erros, isso é inevitável, mas faça o melhor possível para você conseguir acertar de primeira. Isso aí evita retrabalho. Estoque, desperdício de estoque. O desperdício de estoque, pessoal, é o espaço mal aproveitado. Primeiro que não é adequado você ter muito estoque normalmente. E segundo, se você for ter estoque, aproveita o melhor possível o seu espaço. Muita gente vai ali armazenar alguma coisa na parte do estoque, e daí a gente olha para uma sala. Muita gente lembra que a sala tem largura e comprimento, mas esquece que tem altura. Então o pessoal, ao invés de empilhar as coisas, vai espalhando pelo chão. Quando, na verdade, se você utilizar a altura ao seu favor, você acaba ganhando espaço no chão, tá? Então, isso é o desperdício de espaço, tá, pessoal? Isso é importante ter esse cuidado. Transporte entra naquela questão do layout que eu falei mais cedo, que dois pontos ficam muito separados. Se for um layout mal planejado, vai dificultar o movimento. Então você tem que fazer com que o seu layout, a distribuição das suas máquinas, dos seus itens, do seu estoque, fique a melhor possível para que a movimentação ocorra da maneira mais fluida possível, tá? E claro, o desperdício, a superprodução, em que tem excesso de produção, vai gerar um estoque desnecessário, e por gerar um estoque desnecessário, você vai acabar, eventualmente, perdendo esses produtos que foram produzidos, porque pode ser que eles estraguem, né? Na indústria de alimentos, isso aí é um pecado gigantesco, tá? E esse excesso de produção vai acabar ocupando mais espaço do que deveria também, tá? E se o produto estragar, você desperdiçou matéria-prima, tempo e, enfim, você desperdiçou um monte de coisa que você poderia ter usado de uma maneira muito mais adequada. Então, tem que produzir ali da maneira que for previamente planejada, nem muito, nem pouco. Exatamente aquilo que vocês tiverem planejado. Claro, sempre considerando uma margenzinha de erro ali, né? Não adianta cravar uma quantidade, sempre tem que ter uma margem ali para trabalhar. Então, pessoal, o DMAIC, ele é utilizado para a gente montar o plano de redução do desperdício. E, claro, esse plano pode envolver um ou mais desses desperdícios. A gente pode montar um plano ali para que esses desperdícios sejam tratados, para que a gente consiga melhorar ali a nossa linha de produção e gastar menos tempo, movimentar menos, gerar menos estoque, menos defeitos, ok? Então, isso é uma possível aplicação do DMAIC. Não é a única, muito pelo contrário, tá? Mas essa aqui é uma aplicação muito legal, que é você realizar um projeto para reduzir o desperdício, seja de tempo, seja de estoque, seja de movimento, seja de produção. E, como sempre, vai ter gente que vai confundir o Lean com o Six Sigma, tá? Claro, eles vão andar juntos. Inclusive, tem muita gente que encontra por aí o curso de Lean Six Sigma. Pessoal, eu não sou a favor de fazer o curso de Lean Six Sigma, tá? Eu sou a favor de fazer os cursos separadamente, porque a união deles é bem clara e você consegue trabalhar com os dois ao mesmo tempo, só que eu acredito que seja mais interessante você aprender um de cada vez, tá? Se você aprende um de cada vez, você aprende melhor, absorve melhor a ideia de cada um e daí você consegue unir eles depois na prática, tá? O Lean e o Six Sigma são parecidos não, eles podem andar juntos, mas eles não são iguais, tá? A diferença é grandinha. Agora falando sobre cada uma das etapas do DMAIC. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. A gente tem mensagem no chat? Não temos muita gente interagindo aqui. Boa noite para o pessoal que cumprimentou aqui no chat. Vamos lá, pessoal. Falando sobre cada uma das etapas do DMAIC. Cada uma delas vai ter uma série de ferramentas diferentes. No D de definir, a gente vai fazer a definição do nosso problema, né? Do resultado que a gente quer atingir, de qual vai ser a equipe que vai trabalhar no projeto, qual que vai ser o tempo de execução do projeto.
Todas as próximas fases do DMAIC vão depender daquilo que a gente definir aqui na etapa do D, beleza? Quais são as ferramentas que a gente pode utilizar aqui no definir? Eu gosto muito do diagrama CIPOC, pessoal. O diagrama CIPOC, mais uma sigla em inglês aqui, ele é um diagrama bem simples e eu acho ele visivelmente assim fantástico, tá? É muito legal porque você consegue resumir todos os pontos-chave em um pequeno diagrama. É uma tabela com 5 colunas que vai ter aqui os suppliers, que são os fornecedores, os inputs, que é tudo que entra na produção, matéria-prima, por exemplo, process, que é o processo, as etapas de processamento, os outputs, que são a saída, né, o que gera no nosso processo. Ah, gera o produto final. Legal. E o que mais? Pode ser que gere ali algum desperdício, por exemplo. E, claro, clientes. Quem que são os clientes para os quais a gente vende? Então, isso aqui é um exemplo, pessoal. Olha só. O CIPOC para a produção de shampoo. Quem são os nossos fornecedores, que são os suppliers? Aqui eu não entrei em detalhes, tá, pessoal? Falei que tem empresa A, empresa B e empresa C, que são aquelas que nos fornecem matéria-prima para a gente produzir o shampoo. Quais são as entradas? Quais são as matérias-primas que a gente utiliza na produção do shampoo? Isso a gente vai colocar aqui no I, okay? Que são os inputs, as entradas. Então, o que tem de matéria-prima? Água, detergente, a fragrância, o espessante, o conservante. Eu não conheço a fundo a produção de shampoo, tá, pessoal? Então, estou fazendo de uma maneira bem resumida aqui. Se alguém trabalha numa empresa da área e quiser complementar aí no chat, fica à vontade, tá? Depois vem o P, que são as etapas do processo da produção do shampoo, né? Então, o que a gente faz? A gente mistura a parte da matéria-prima, ou toda ela, depende de como é o plano de produção. Depois ocorre o resfriamento, depois ocorre a embalagem, né? Tem toda ali uma linha de produção que vai fazer o resfriamento e a embalagem do shampoo que foi produzido. Quais são os outputs? Quais são as saídas que nós temos aqui na nossa produção? A gente tem o produto final, o shampoo, claro, isso aí é óbvio, né? Mas também tem produtos defeituosos, tem aqueles produtos que saem com defeito e que podem ou não ser reaproveitados, né? Se não tiver acontecido alguma coisa muito drástica com o produto em si, com o shampoo, de repente você até consegue aproveitar ali a matéria-prima, né? Você consegue voltar ela ali e embalar de novo, por exemplo. Não é que foi só a embalagem que deu algum problema. E, claro, resquícios reaproveitáveis. Às vezes, sobra algum resquício ali que você consegue aproveitar na próxima linha de produção, por exemplo. Ou então, foi produzido algum item ali que você acabou vendendo ele para alguma outra empresa interessada. Um exemplo que eu fui aprender esse ano, na verdade, é que na produção de vinho fica uma espécie de sal ali ao redor nos barris, né, quando está o vinho fermentando. Esse sal que fica ali nos barris é o chamado sal de frutas, e ele é vendido para as empresas, que nem, por exemplo, o Eno, o Estomazil, tá? Esse é o tipo de coisa que é um resquício reaproveitável. Você pode vender isso aí para outra empresa e uma coisa que você acabaria só jogando fora, porque isso não vai dar para nada, no final você acaba até conseguindo lucrar. Então, bacana, né? Aprendi isso aí esse ano numa vinícola. E por último, seus clientes, que são as redes de supermercado, salões e seja lá quem mais comprar o seu produto final, tá? Cada empresa, cada tipo de empresa tem um CIPOC diferente, mas a estrutura é sempre essa aqui e pode ter o tamanho que vocês quiserem, tá, pessoal? Pode ter quantos itens forem necessários. Eu acho o CIPOC aqui uma ferramenta fantástica para gerar um resumo da obra toda. O CIPOC vai gerar uma visão bem ampla e bem simples do processo, aquilo que eu já falei. E mesmo sem a gente estar falando do DMAIC, o CIPOC por si só já é legal para você utilizar no seu dia a dia, tá? É muito legal que você tenha ali um CIPOC na parede da sua empresa, por exemplo, para você entender os processos como um todo, tá? Segunda etapa é a medição, na qual ocorre a coleta dos dados. Tem muita empresa que já tem os dados armazenados, tem ali um banco de dados no qual você consegue trabalhar. Eu mesmo trabalho ali com análise de dados, então eu não preciso me preocupar muitas vezes em coletar os dados. Às vezes eu preciso fazer uma pesquisa ali para coletar, mas geralmente
O que eu faço é ir ali no banco de dados, escrever ali uma pesquisa dentro do banco e pronto, eu consigo trazer para mim os dados que eu quero. Então, os dados já foram coletados. A questão aqui é que tem que ter a coleta de alguma forma para você colocar dentro do banco, né? Mas às vezes ele já está dentro do banco e cabe a você apenas puxar. Tem muita empresa que já tem os dados armazenados, tá? Qual que é a importância de você fazer a coleta dos dados? Primeiramente, sem você conhecer os dados atuais, na forma como eles estão antes de você implantar o seu projeto, se você não tiver os dados de como está agora, como você vai saber se melhorou depois? Você tem que ter a visão de como está o antes para entender se o depois é melhor ou pior ou a mesma coisa, ok? Então, é muito importante que você sempre se preocupe ali em ter os dados anteriores com você. Se precisar realizar coleta, precisar com uma régua, medir as dimensões ali, uma balança para pesar os itens, manda bala. O importante é que você tenha esses dados de qualquer jeito. Essa etapa é essencial, galera. Qual que é a melhor ferramenta para a gente posicionar os dados que foram coletados? Pois bem, isso vai depender do tipo de dado, tá, pessoal? Vai depender muito. Cada dado, cada situação tem uma ferramenta que é mais interessante. E a ferramenta que vai ser utilizada, a definição de qual que é a ferramenta, essa é uma etapa meio cinzenta entre a medição e a próxima etapa do DMAIC, que é a análise, tá? Então é meio termo ali, eu digo que é a fase de transição, a escolha da ferramenta. E qual ferramenta que é legal? Se a gente quer analisar a quantidade de ocorrências, a gente pode usar o histograma. Histograma, pessoal, nada mais é do que um gráfico de barras, tá? Ele é bem parecido com o conceito de um gráfico de barras, tá? Aqui as colunas estão todas juntas, então, se você separar elas, você vai ver que são várias coluninhas aqui, em que a coluna mais alta representa mais unidades, a coluna mais baixa representa menos unidades, e cada um dos valores aqui é uma faixa de valores. Então, essa primeira coluna aqui tem valores de 21 a 24, a segunda coluna tem valores de 25 a 28, e assim por diante. Isso para quantidade de ocorrências. Se você quer fazer uma análise histórica para ver a linha do tempo, tem o gráfico de controle. Esse aqui, ó, essa é a ferramenta que a gente vai tratar um tempão mais para frente, tá, pessoal? A gente vai enjoar de falar de gráfico de controle. Você vai conseguir identificar se os dados que você produziu está acima ou abaixo dos valores limites aceitáveis. Limite mínimo e limite máximo, tá? Se você quer procurar a principal causa, a causa raiz de um problema, você pode utilizar o diagrama de Pareto. Essa ferramenta aqui é fantástica também, tá, pessoal? A gente vai tratar ela na próxima aula. Então, não vou entrar em detalhes para explicar ela aqui agora, mas semana que vem vocês vão ouvir bastante dela. Cabe ao responsável pela análise definir qual que vai ser a melhor ferramenta para cada uma das situações, tá? Então tem que ter muito cuidado, escolher com bastante sabedoria qual que vai ser a melhor ferramenta para você fazer o seu trabalho. Depois vem a terceira etapa, que é a análise. Você vai, beleza, você já coletou ali os dados, já organizou eles e agora vai interpretar o que está acontecendo, qual causa está gerando qual efeito, o que está de fato gerando o problema. Você vai analisar e vai responder as perguntas que você determinou ali na etapa do D. Você definiu qual é o problema. Agora, no analisar, você vai responder qual é o problema. Então, ao analisar os dados, a gente vai definir qual que é o nosso plano de ação, o que a gente vai fazer para tentar melhorar. Então, se você errar na análise, sinto dizer, mas seu projeto não vai dar certo. Você tem que fazer uma análise com bastante cuidado, bastante carinho ali, para que você consiga chegar na solução mais adequada. E para isso, a gente tem as nossas ferramentas. Novamente, o Pareto. O Pareto é legal para medir e para analisar também. Porque aqui a gente consegue entender, por exemplo, qual que é a principal causa das reclamações que nós temos aqui. A principal causa de reclamação que nós temos no nosso produto é a coloração estranha. A segunda principal causa, o sabor desagradável. Se a gente quer reduzir a quantidade de reclamações, é só bater nessas duas causas aqui, que elas sozinhas representam mais de 60% dos dados aqui, segundo minha reta perfeitamente desenhada. Então, de repente, compensa você bater ali em uma ou duas causas que você já resolve
a maior parte daquele que é o seu problema que foi definido ali no começo do seu projeto. Depois, a gente tem o histograma, novamente, para analisar as frequências, né? A gente consegue entender em qual faixa de valores vem acontecendo com mais frequência uma determinada situação, um determinado problema, por exemplo. O diagrama FMEA, que é para análise de modos e efeitos de falhas, tá? Como que isso funciona, pessoal? É uma ferramenta que eu acho bem bacana e é muito fácil de usar. Vamos lá. A gente vai analisar 3 coisas aqui. Análise da probabilidade da situação ocorrer, analisar a probabilidade de detectar a falha e analisar o impacto da falha. Isso aqui teoricamente, tá, pessoal? Você não está falando que já aconteceu, você está mensurando, e isso aqui é até meio subjetivo, tá? E você vai atribuir notas de 1 a 10 para cada um desses 3 critérios. Se a chance de ocorrer for baixa, você vai dar nota 1. Se a chance for alta, você vai dar 10. A chance de detectar uma falha, essa falha específica. Se você acha que é uma falha que você vai demorar para identificar, que vai acontecer e você não vai perceber, você dá 1. Aliás, é muito alta a chance de acontecer, daí você dá 1. Agora, se você não vai detectar a falha, se você acha que é muito difícil detectar ela, aí você dá 10, tá? Então, essa aqui é o contrário da de cima. A chance de ocorrer baixa, você vai dar 1. A chance de detectar baixa, você vai dar 10, porque 10 costuma ser o pior nesse caso, tá? Quanto mais alto a nota que você der para um critério, pior tende a ser esse critério, mais impactante ele tende a ser, tá? Por último, o impacto da falha. Se for uma falha que vai gerar pouco impacto, nota 1. Se for uma falha que vai gerar muito impacto, nota 10. Depois disso, você vai chegar no NPR, que é o número de prioridade de risco, que você multiplica as 3 notas. Então, falando aqui um exemplo, ó. A ação, fabricação de cerveja. Nós estamos analisando 3 falhas, pessoal. A entrada de oxigênio na produção, a levedura no produto final e latas furadas, tá? Então, para quem toma cerveja e quando sente que o gosto dela tá choca, né? O que é? Isso provavelmente é entrada de oxigênio, tá? Qual que é a chance de entrar oxigênio? 3. Quem que definiu esse 3? O pessoal da produção, o responsável. Vocês foram, sentaram e entenderam que a chance disso ocorrer de 1 a 10 é 3. Não é tão alta. A chance de ter levedura no produto final, ou seja, ali da levedura que você está sendo usada ali no momento da fermentação, a levedura acabar não separando muito bem da cerveja e você ter levedura ali no seu produto final. Qual que é a chance disso acontecer? Um 7, por exemplo. Acabou não filtrando direito e acabou indo levedura ali junto da sua cerveja. Terceira falha possível, latas furadas. Qual que é a chance de ocorrer uma lata furada? Pode acontecer de vir um lote ali com algum problema e as latas virem com furinhos. Então, nota 5. A chance de ocorrer é 5. Agora, o efeito de cada uma dessas falhas. Qual que vai ser o problema que cada uma delas vai gerar? A entrada de oxigênio faz com que seja gerado um gosto ruim do produto final. Qual que é a chance de você detectar o gosto ruim no seu produto? Altíssima. Você vai fazer degustação, você vai entender. Pô, tá ruim mesmo, hein? Beleza, nota 10. Muito fácil de detectar. Agora, se você tiver levedura, qual que vai ser o efeito que vai acontecer? Seu produto final vai ficar turvo. Ele vai ficar com uma aparência estranha, ele não vai ficar transparente, né? Então, nesse caso, qual que é a chance de detectar? Se você olhar, você consegue perceber. Vamos dar um 8 aqui, então, porque às vezes é meio difícil. Agora, a lata furada. O que vai acontecer com a lata furada? Qual que é o efeito dessa falha? Faz com que vaze cerveja e o volume acabe sendo reduzido ainda dentro da lata. A chance de detectar, 6, porque isso é difícil da gente pegar mesmo às vezes, tá? Às vezes o furinho é tão pequeno que vaza muito devagar e você não percebe. Por último, o impacto de cada uma dessas falhas. Entrar oxigênio vai gerar um gosto ruim. E qual que vai ser o impacto disso? Cliente desgostoso com o produto. O cliente não vai gostar, isso aí vai gerar reclamação. Então o impacto disso, de 1 a 10, é um 9. Levedura no produto final. O cliente está preocupado com a aparência. O cliente vai ver ali que ficou ruim a cerveja, a cor dela, você vai olhar e falar:
Ah, não sei se eu vou tomar isso aqui não, hein? Então, o impacto disso, um 8. Porque ele vai deixar de comprar se ele ver que não está bonito ali, né? A lata furada, qual que é o impacto? Reclamação de cliente lesado. Qual que é o impacto disso? Um 5, vai. Então, você vai multiplicar os valores que você teve para cada uma das falhas aqui. 3 vezes 10 vezes 9, 270. 7 vezes 8 vezes 8, o NPR da levedura é 448. Lata furada, 5 vezes 6 vezes 5, 150. Então, qual dos três problemas tem que ser priorizado? Aquele que tiver o NPR mais alto, que é a levedura. Ok? Então, isso é o tipo de coisa que o FIMEA vai nos dizer. Tá? E claro, as notas elas nunca são atribuídas sozinhas, né? Você tem que fazer toda uma discussão ali, não adianta você pensar nisso sozinho. A quarta etapa é a implementação da melhoria na qual vocês concluíram que seria a mais adequada. Você foi, entendeu qual que é o problema, analisou, entendeu ali, beleza, então vamos aqui implantar a nossa melhoria a partir de agora. Qual que é a solução que a gente vai utilizar? Quem que vai decidir a solução? A resposta disso é todos os envolvidos, pessoal. Todo mundo que está envolvido ali no processo tem que sentar e discutir qual que é a melhor, perdão, a melhor solução para cada um dos casos. Então, o brainstorming é uma boa pedida para essas horas, tá, pessoal? O pessoal sentar ali, discutir e entender com o ponto de vista de cada um, desde o cabeça alta da empresa até o chão de fábrica, que esteja envolvido com o processo. Qual que é, de fato, a solução mais adequada. E o 5W2H vai nos dar as informações sobre cada uma das ações. Isso vai ajudar aqui a gente a organizar a implementação da solução, vai tornar a coisa um pouco mais fácil, tá? Porque a gente vai ter mapeado o momento, o que vai acontecer, quem vai fazer da maneira mais linear possível. Então, a gente identificou que teve problema ali, no filtro ali, na questão da levedura, né? Tá tendo levedura ali no produto final. O que a gente vai fazer para solucionar isso aí? A gente vai trocar o filtro ali na produção. Quem que vai trocar o filtro? O operador José. Onde que ele vai fazer essa troca? Em qual parte? No setor de maturação. Ele vai ali na maturação e vai trocar o filtro para que consiga filtrar a levedura. Quando que isso vai acontecer? No dia 13 de janeiro. Por que vai acontecer? Vai corrigir o problema da turbidez. Como que vai ser feito? Vai ser desmontado o encanamento e vai ser colocado ali, posicionado o novo filtro. E quanto que vai custar toda essa ação? R$ 150, que é o preço do filtro novo, só isso. Então, muitas vezes o 5W2H dá um pouquinho mais de discussão para montar, ok? Isso aqui foi feito de uma maneira bem dinâmica para a gente apresentar em aula, mas a estrutura é bem essa mesmo, tá, pessoal? E por que 5W2H? Porque está respondendo 7 perguntas em inglês. 5 começam com W e 2 começam com H, ok? Então aqui está o termo em inglês e em português para cada uma das perguntas, tá? E eu sempre recomendo seguir essa ordem que eu coloquei aqui, do o que vai ser feito, quem vai fazer, onde vai fazer, quando, por que vai fazer, como vai fazer e quanto custa. Eu acho que essa é a ordem mais adequada, tá? Em especial, começar sempre pelo que aqui, tá, pessoal? Eu acho que é muito interessante porque você já sabe exatamente qual que é a ação. A primeira coisa que você tem que saber é a ação, tá? O restante você vai desenhando ali em seguida. A última etapa é o controle, controlar aquilo que você implementou. Depois que você fez, tem que ver se está fluindo bem, né? Não adianta você largar, que nem eu comentei mais cedo. Foi, fez, deixou ali rodando. Não, você tem que entender ali se está de fato funcionando. As ferramentas que você vai usar aqui no controle vão ser exatamente as mesmas que você usou no M ali na medição. Por que você tem que usar as mesmas? Se você tem ali os dados da medição, você não pode simplesmente trocar a forma de medir na pós a realização só porque mudou ali o resultado. Você tem que medir do mesmo jeito, porque você tem que ter exatamente o mesmo critério para conseguir comparar os valores e dizer que eles estão ali juntos e que eles estão melhores ou piores do que eram antes, tá? Você tem que ter exatamente o mesmo método de medição e de análise para entender se de fato houve uma melhora, tá? Então, a etapa de controle usa a mesma ferramenta que você usou na medição, ok? Pode ser, é claro, pessoal, eu já comentei, pode ser que o resultado piore. Isso aí, infelizmente, é normal. E não tem problema em voltar ao sistema anterior ou procurar por um novo, tá?
você tem que ir atrás da melhoria contínua. Ah, falhou uma vez? Faz parte. Infelizmente faz parte. Não dá para ganhar todas, né? Mas se você sentiu que houve alguma melhora em algum critério, algum quesito, porque, por exemplo, você está tendo os mesmos resultados, mas você está gastando menos com isso. Então isso já é uma vitória, ok? Então, você tem que analisar vários quesitos ali para entender se de fato houve uma melhora, se piorou e assim por diante. O que importa, né? Gastar menos ou melhorar a qualidade do produto, ou os dois? Então, vai aí do ponto de vista de cada um, tá? Eu acho que é errado você piorar a qualidade do produto gastando menos para produzir. Mas agora, se você vai gastar menos para ter a mesma qualidade, isso é bacana, bom para vocês, tá? E se você gastar menos e melhorar o produto, aí sim, cara, aí está feito para a vida. Beleza? Todo mundo vai ter que cumprir o papel ali, todo mundo tem uma certa importância no processo, desde o pessoal do chão de fábrica até os cabeças altas da empresa que vão aprovar ali a sua solução, tá? E claro, você melhorou uma vez o seu processo, bacana. Daqui a algum tempo, pode ser que você tenha que melhorar de novo. Isso sempre vai se renovando, tá, pessoal? Não adianta, você foi melhorou uma vez, daqui a alguns anos vai surgir uma nova oportunidade de você melhorar o mesmo processo que você já melhorou ali atrás. Então, você vai aplicar o DMAIC de uma maneira contínua, mesmo que haja uma pequena pausa entre uma aplicação e outra. Mas ainda assim, o DMAIC vai acontecendo de uma maneira sequencial, melhora após melhora, ok? Nenhuma solução vai ser eterna. Galera, 7h47, chegamos aqui no final. Não tivemos muita interação aqui no chat, né? A Thaisa mandou aqui o formulário da aula de hoje, tá, pessoal? Não deixe de preencher não, tá? Importante que vocês respondam aí. Então, galera, se a gente não tem dúvidas nem nada, eu vou encerrar por aqui a aula de hoje, tá? Temos aí praticamente o tempo encerrado, né? Mas eu já vou deixar algumas dicas aqui para vocês, tá? Tem o nosso vídeo ali, um vídeo que eu gravei falando sobre o mapa, sobre a atividade 1, e por mais que eu sempre recomende para não deixar para a última hora, o mapa eu vou pedir para vocês fazerem com calma, tá? Por que com calma? Porque eu até falei isso no vídeo também de tutorial, tem um vídeo ali que vai ajudar vocês com o mapa. Galera, o mapa, ele está utilizando elementos de diversas unidades diferentes aqui do nosso conteúdo, tá? Então tem coisa da unidade 2, da 3, da unidade 8. Então tem coisa que você não vai conseguir fazer tão cedo mesmo. Mas tem coisa que você vai conseguir fazer já a partir da semana que vem, por exemplo, tá? Então, o vídeo está no fórum da disciplina, a Thaisa comentou aqui. Então, pessoal, vão fazendo ali com calma, tá? Não se acanhem, não precisa se apressar muito, tá? Mas também não vai deixar tudo pro final, pelo amor de Deus. Falo isso pelo bem de vocês, tá? Vai fazendo ali, vai fazendo um pouquinho, que vai dar tudo certo no final das contas, tá? Então, galera, semana que vem a gente vem para nossa segunda aula e, no mais, desejo a vocês uma ótima semana. Um abraço, até mais.